Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Propcast. Sou a Kelly Dores, editora-chefe do Propmark, e hoje damos início à série especial com os profissionais brasileiros que vão participar do júri do DIN/ID 2025, uma das premiações mais cobiçadas pelo mercado publicitário, que acontece entre os dias 18 e 22 de maio em Londres. Vamos começar com ninguém menos do que Marcos Gianelli Pernil, CCO da UMAP BBDO, agência brasileira mais premiada da edição do festival do ano passado. Como vai, Pernil? Tudo bem? Um Olá, tudo prazer bem? recebê-lo aqui. Boa tarde, prazer é todo meu de participar aqui. Obrigada. Pernil, como voltar ao DIN/ID depois de a UMAP ter sido a agência brasileira mais premiada do festival no ano passado? Eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Uma honra muito grande. A gente teve é, alguns prêmios muito importantes. Assim, eu acho que é de longe o prêmio mais difícil, né? Mais rigoroso que tem. Sim. Então, quando você chega lá, eles já dizem isso. Você não tem um número mínimo, você não tem que estar baseado no histórico, você tem que só obedecer o critério daquelas pessoas que estão ali para julgar. Então, Uhum. pode inclusive não ter nenhum lápis amarelo, que foi uma discussão que, da última vez que eu tive lá num júri de filme, eram 900, quase 980 inscrições e rolou essa discussão de se existe um lápis de ouro ou não. É mesmo. Acabaram sendo três. Então é Uhum. super rigoroso. Então, quando você conquista isso, é, eu acho que é um objetivo enorme, assim, é uma conquista enorme mesmo para a agência, ainda mais para um deles especificamente, não um lápis amarelo, Amarelo, que né? é o que foi para a Volkswagen, né, para a campanha de 70 anos, Com ele, da que Elis, né? da Elisa, exatamente. Que para mim foi uma surpresa, assim, depois até em outros festivais acabou indo muito bem. Mas para mim foi uma surpresa porque quando a gente criou essa campanha de 70 anos da Volks no Brasil, né, e era uma comemoração obviamente local, Uhum. usando a Elisa, a Maria Rita e muitos códigos muito específicos dos brasileiros, inclusive a música também do Belchior, né? Eu acho que a gente nunca imaginaria que isso pudesse atravessar fronteiras. A gente sempre teve a certeza de que obviamente foi muito mais bombástico do que a gente poderia prever, mas nunca mais a gente sempre achou que ia ficar restrito ao Brasil, porque são muitos, né, são ícones brasileiros, Sim. músicas brasileiras, referências brasileiras. Mas eu acho que ela pegou uma atração tão grande que acabou atravessando assim fronteiras e tocando o coração das pessoas por motivos diferentes, óbvio, mesmo quem nunca tinha, né, mesmo quem não conhecia a história Sim. familiar e tal. Então foi muito legal. E o outro lápis amarelo foi também um projeto que eu fiz junto com o Lucídio também, é um projeto muito mais experimental, que também, né, porque o D&AD também é um festival que premia muito o craft das ideias, né, Sim. e esse foi absolutamente focado em craft. Então, é super legal tá voltando, enfim, tá poder julgar agora esse ano. Legal. E o que representa para o MAP, né, ganhar esses 2 lápis amarelos na premiação, né? Como você disse, considerada a mais difícil do mercado. Eu acho que é reconhecimento de um trabalho obsessivo que a gente tem, Uhum. assim, para tentar fazer. E aí, de novo, né? Eu gosto de citar o 70 anos de Volks, tá, o filme da Elis, porque ele não é um filme, porque tem coisas que você faz já sabendo que vai ter chance em prêmios, né? Então, por exemplo, a ideia do Pacto Global do Carl Sagan, a gente sabia que pela traquitana, pela engenharia que tinha ali na ideia, a gente achava que ele ia muito bem em festivais que premiam o craft, como é o caso do Diney, que é completamente diferente de Elis, que é uma coisa que a gente criou basicamente para tocar o coração das pessoas. Então, eu acho que mostra essa capacidade da agência, e obviamente quando eu falo da agência, são pessoas, Uhum. não são máquinas ainda, pelo Mas menos, teve o uso da IA, né, teve nesse isso daí. case da inteligência artificial, né? Esse foi é até um exemplo bom, assim, porque eu acho que a gente usou inteligência artificial só porque era a melhor técnica disponível na época, né? Certo. A gente já chegou a fazer, por exemplo, em 2013, a gente fez o lançamento do novo Fusca e a gente tinha uma cena do Mussum, que de novo também já era falecido, né? E a gente fez por rotoscopia, né? Ou seja, a melhor técnica na época era recortar uma cena de Uhum. filme e aplicar ele, obviamente, num corpo na filmagem. Então era a técnica disponível. Há 2 anos atrás, a melhor técnica já era inteligência artificial, embora aqui eu possa falar que a gente pastou bastante, perdeu bastante noites de sono, e existe uma foto muito emblemática da gente às 4 da manhã, cheio de olheira, falando, acho que não vai funcionar antes do lançamento. Então, foi um pouco desesperador, porque também era uma coisa nova, mas Sim. era a melhor técnica para a gente entregar essa emoção de Maria Rita encontrando a mãe ainda jovem, obviamente, É. e fazer um dueto com ela, que em vida ela não teve nem de longe a oportunidade de fazer.
Sim, sem dúvida. Foi um case, assim, né, que deu o que falar, né, inclusive polêmico, tudo, mas, É, assim, que vocês ganharam vários prêmios, né, inclusive o de Neide. exatamente. Bacana. E assim, na sua opinião, qual que é a importância de prêmios como o de Neide, né, para o desenvolvimento da propaganda? Eu acho que seta uma barra para você tentar chegar. Só primeiro, eu acho muito legal porque quando você analisa os outros vencedores, você também começa a ter diferentes referências, né? Não só do Brasil, né? Uhum. Durante muito tempo, enfim, eu sou da época ainda que a gente precisava de fita VHS para ver as premiações internacionais. E só assim você conseguia ver filmes de outros países. Agora a gente tem acesso a tudo. Então, essa premiação é um reconhecimento muito legal, acho que também para a gente subir a barra do que a gente faz aqui, sabe? Primeiro ver o que está sendo feito de legal no mundo, né? Eu não acho que, e não é demérito de Neidin e de nenhum, não acho que, só porque ganhou é sensacional e não ganhou é uma porcaria. Não acho que é simplista desse jeito. Mas se ganha ainda mais um prêmio super criterioso, eu acho que a gente tem que ter um olhar para falar, pô, o que os caras fizeram de certo, o que tem de legal, o que a gente pode usar de inspiração, né? Acho que a nossa profissão ainda é movida muito por isso, assim, por inspiração de trabalhos, de coisas, e não necessariamente, acho que até é um erro se for só de propaganda, né? Acho que todo mundo Sim, acabou de ver Adolescência, tá tocado sim. por adolescência, então veremos muitos filmes com plano sequência e Uhum. com crises e coisas, então a gente tem que se inspirar num monte de coisa, pode ser um seriado e tal, mas não podemos deixar de ver as coisas, o que as marcas estão fazendo, né? E Até é para tentar. diferente de você ver isso na internet, algo assim que espalhado, e você tá num festival que tem um júri ali, o pessoal reunido, e tem ali, que estão julgando os melhores, né, trabalhos, digamos, que estão disponíveis no Eu mercado. acho, e acho que tem uma coisa legal também, que é ver a diferença de critérios, sabe? Sim. Quando você tá numa sala, às vezes é muito maluco, porque são duas fases, né? Quase Uhum. todos os prêmios são assim, né? Você julga sozinho no teu computador, e aí disso sai um shortlist, e depois você julga presencial, e aí é uma discussão mais rica com as pessoas. E é Uhum. muito maluco, porque às vezes você adorou uma coisa, que você vê que as pessoas odiaram, ou nem notaram, e que você Sim. fala, pô, adoraria ter feito. Então, tem um pouco disso também, sabe? E É. que passa por referências, passa por gosto pessoal. Uhum. É por isso que, às vezes, uma mesma ideia em diferentes júris de prêmios diferentes, ou mesmo dentro do mesmo prêmio, em categorias diferentes, às vezes conquistam um Grand Prix ou nada, né? Então, ainda é o critério humano, né? Então, isso Claro. também é interessante Isso ainda de ver. acontece muito, né? Muito. Uhum. Muito, e eu acho surpreendente. Aí tem, obviamente, cada um tentando colocar teu ponto de vista, por que que acha legal, por que que não acha. Ou às vezes passou despercebido, porque você também estava lá depois de 4 horas no teu computador, você se distraiu e não deu muito bola para um negócio. Falou, pô, mas isso aqui é legal mesmo. Claro. Porque tem isso, né? É um processo bem desgastante no sentido, se você for fazer direitinho e assistir todos os cases inteiros, Uhum. prestando atenção e depois ainda lendo alguns detalhes, é uma coisa, é uma maratona, quase um Ironman. Bom, você disse que já participou do júri de Neidi, né? E quais são as suas expectativas para esse ano? Quando é que você participou? Você Eu lembra? participei durante a pandemia num Hum, júri que não sei por que aí me foi chamaram, online, porque né? era de ilustração, um júri técnico e que eu entendia pouco. Uhum. E aí, há 2 anos atrás, eu participei do júri de filme, que é uma delícia, eu acho, Hum, né, assim, a imensa maioria dos festivais começam assim, né, com filmes. Então é super legal. É desgastante, porque, como eu falei, foram quase 1.000 comerciais, e aí hoje em dia você, obviamente, tem 30 segundos, mas você tem filmes de 3, 4 minutos. Então, há 2 anos foi no júri de filme, que foi muito legal, uma experiência muito boa, um júri, assim, com muita gente legal. Mas é a primeira vez como presidente do júri agora, no digital, né? nesse aqui, que é o Digital Marketing, que também está embaixo de propaganda, né? Porque eles têm Uhum. prêmio de craft, enfim, de outros. Então, esse é bem focado em propaganda. Tá, sua primeira vez como presidente de Primeira vez júri, como né? presidente De do júri Neidi. lá, é. E quais são as suas expectativas? Como é que você está organizando aí o trabalho, né? O julgamento não começou ainda. A Uhum. gente teve um encontro remoto, né, com as pessoas, com os outros membros do júri. E aí é muito maluco, porque cada um tá num horário, assim, porque agora tem isso, né? Você pega uma pessoa da Nova Zelândia, outro da Inglaterra, outro aqui, então é meio confuso. Mas muita gente legal, a organização é muitíssimo bem feita sempre, É. assim. O festival é super bacana também por causa disso, né? Porque acontece em Londres. Acho que até esse ano vai mudar o lugar. Antes era numa antiga cervejaria, acho que vai mudar. Já mudou, né? Tá Já? lá no South Bay. Então, provavelmente desde o ano passado eu fui a Isso. última, a É. última leva que foi lá, que era super charmoso, É. mas acho que ele ganhou
uma amplitude, um tamanho que talvez não já- justificasse ficar lá. agora fica bem na região central, né? Mas a expectativa é super legal, assim, falei para todo mundo ser paciente, porque quando você não é um nativo em inglês, você passa um pouco mais, principalmente quando tem uma discussão entre nativos, né? Sim. Mas acho que vai ser super legal, assim, muita gente que eu acho que tem trabalho bom, e aí, com isso, o critério para escolher o que for mais legal. Bacana. Mas tem gente também de tudo quanto é lugar, né? Não só. Tem. Já virou um festival internacional, embora tenha esse charme, né, de ser inglês e tal, né? Mas ele já, né? Eles estão de um bom tempo para cá, eles já colocaram muito mais gente, né? De outros países, dos né? outros países, para ter mais representatividade, mais pontos de vista e tal. O que eles continuaram fazendo, o que eu acho super bacana, é um nível, um critério bem alto. E essa história que eu acho muito interessante, que é a gente deixa muito claro, né? Quer dizer, o presidente do júri sempre deixa claro que, tipo assim, se achar que não tem que ter premiado nenhum, que não tem que ter um yellow pencil e tal, não precisa ter. Isso já é uma loucura, assim, porque Sim. essa é uma discussão, por exemplo, que aconteceu em filme que eu achei uma maluquice. Fala, pô, entre 1000 filmes a gente não tem 3 que a gente possa. Mas aí é uma opinião pessoal e óbvio, né? Ali a maioria decidiu que deveria ter, e acho que foram 3 Yellow Pencil. Legal. E, assim, você vai julgar a categoria de digital, né? Digital marketing. Que tipo de trabalho você espera encontrar? O que eles falam é da gente, de coisas que sejam digital first, né? Ou seja, quando a gente compara, não é uma coisa que foi feita para TV e foi adaptado, né? Embora eu acho que, obviamente. E aí tem novas subcategorias, então tem desde trabalho de influencers e creators também. Então eu acho que vai ser bastante amplo, assim, porque é uma categoria que, se você for pensar, é mais ou menos uma mídia, PR, são umas categorias gigantes que acabam reunindo tudo, né? Todo tipo de ideia acaba sendo, né? O filme deles, por exemplo, tudo bem, não só o filme, mas a campanha ganhou PR em outros prêmios, né? E acho que ganhou em digital no Disney, Ganhou, né? isso, no ano passado eu chamava Digital e Social, agora chama Digital Marketing. Digital marketing, né? Legal. E assim, na sua opinião, o que uma campanha precisa ter para ganhar um lápis? Eu acho que precisa ser alguma coisa que, não sei se mova a indústria. Eles têm, né? Existe uma regrinha lá, né? Que eles até colocam na parede, a gente coloca que, tipo assim, puta, o que que significa um grafite, o que que significa um wood, o que que significa o yellow, né? E acho que é uma coisa meio que move a indústria, assim, que tipo, que é representativo nesse sentido. É um lugar onde a comunicação parece estar indo. Então, acho que tem que ser isso, acho que tem que ter ser meio bombástico, assim, ou do ponto de vista de ideia, ou quando a gente fala de um júri mais técnico, do ponto de vista de execução, né, do que a gente chama de craft aqui, que é essa coisa. Então, mas acho que tem que ser algo que realmente salte muito aos olhos, assim. E eu digo de novo, né, quando a gente está jogando 1000 peças, 500 peças, assim, se sobrar, a gente está falando de, às vezes, sei lá, 2, 3%, né? É assim, que já é difícil, que sobra, e aí dentro disso ainda você elege os melhores. Então, acho que tem que ser alguma coisa que prenda muito atenção. E quando é que começa o julgamento online? O julgamento acho que começa daqui 2 semanas, eu não tenho certeza, Bacana. porque o prazo de inscrição, acho que vai ser um pouquinho mais ainda. E hoje, assim, quais são as tendências, assim, que você enxerga, assim, pro marketing digital, né? Putz, eu não sei se tem uma tendência. Eu acho que diferentes formatos, assim, é o que o marketing digital permite, né? Aí eu falo também dentro de casa, né? O que a gente, antes a gente era muito, a gente como mercado, né? Era muito focado em TV, então tinha 30 segundos, às vezes, obviamente, podia ter um filme de 1 minuto e meio e tal. E agora eu acho que a gente tem uma liberdade maior eu acho que o Boticário é um exemplo que a gente faz dentro de casa super bem, que às vezes a gente lança filmes de 4 minutos pro Dia das Mães, que não importa muito se ele vai para a TV ou não, porque a gente quer que ele seja compartilhado por WhatsApp. Eventualmente até pode ter uma veiculação grande para um lançamento, mas a gente confia muito nisso. Então, essa parte de produção também. Então, eu acho que desafiar os algoritmos hoje talvez seja uma tendência, tipo assim, acho que É o maior fazendo desafio. é o melhor desafio, porque algoritmo você sabe que vai te entregar, fazendo todas as regrinhas, e não é uma crítica específica a nenhuma plataforma, porque todas elas têm, o Meta tem, Google tem, todo mundo tem. Coloca aqui em 6 segundos sua marca antes, algo que chame atenção e tal. Tudo isso funciona, mas tudo isso também nivela, né, num nível
nivela aceitavelmente as coisas e você sabe como vai funcionar, mas dentro dessa formulinha você não é onde você vai atingir um ponto diferente, né? Então acho que você desafiar isso e convencer cliente a fazer e assumir o risco também, né? Porque é isso, quando a primeira vez que a gente fez um filme de Dia das Mães sem prever TV de 4 minutos, Elis mesmo, é um belo exemplo, né? Sim. É um filme de 2 minutos, feito por uma convenção, a gente fala, beleza, qualquer coisa a gente reduz para 1 minuto para a TV. E assim, ele se espalhou organicamente, mas era um risco de não ter acontecido. Então, quando está todo mundo comprado, eu acho super legal. E também, acho que é isso, eu estou dizendo das exceções, o que a gente tiver, e de coisas que são muito para a marca também, né? Você precisa ter uma necessidade de vender um produto rapidinho, vem almoçar aqui no shopping, aí no Elemídia, né? Do elevador, você resolve com uma promoção, 3 segundos e tá tudo certo. E aí eu acho que você tem que respeitar muito mesmo as regras. Hoje tem muito mais liberdade de formato do que imagino quando você começou. Há quanto tempo você está na UMAP? Na UMAP vai fazer 17 anos agora, 17 né? anos. Você chegou a trabalhar com o Marcelo Serpa? Sim, os últimos 5 ou 6 anos dele, ele E era foi isso. um mercado completamente diferente do que é hoje, não é, Fernando? Completamente diferente, o tamanho da agência é bem Sim. diferente. Quase porque 1.000 colaboradores hoje, né? Hoje quase 1.000. Rumo aos 1.000. Porque é isso, né? Tem muita disciplina, né? Antes você pensava numa campanha, era parte impressa, que aí era outdoor e revista, ou jornal, né? E filme. E aí, óbvio, tinha rádio e tal, mas era bem simples e era muito derivado de uma ideia que você tivesse. Agora é completamente diferente. E eu acho, numa agência que tem uma quantidade de cliente do tamanho da UMAP, eles são muito, cada um tem suas idiosincrasias, assim, né? Sim. Então cada um funciona de um jeito e é o que eu acho mais, e o que eu acho sensacional, na verdade, assim. É uma regra que funciona para qualquer coisa, falar de conteúdo, de social, ou até do tipo de comunicação que faz, que funciona para um, não funciona para os outros 29. Então, entender essa dinâmica e ter gente que faça e ter a oportunidade de trabalhar desse jeito diferente, para mim sempre foi o mais encantador. Tipo, você fazer. E mesmo na minha época em que, sei lá, a vontade era fazer filme. Sair de um filme de boticário, de perfume, para depois passar para carro, para depois falar de linhas aéreas Gol ou vender um chinelo, é completamente diferente, assim, né? Sim, sim. E eu sempre achei muito sedutor, assim. E assim, como que é comandar a criação de uma agência do tamanho da UMAP, né? E como é que vocês perseguem, né, a consistência criativa? Como é que vocês conseguem manter essa consistência durante tanto tempo? Eu acho que é uma puta loucura, antes de mais nada, porque é muita gente boa, muita gente competitiva também. Quantas pessoas você comanda hoje na criação? Eu acho que considerando produção e tudo mais, umas 150 por aí, né, considerando que tem bastante gente de produção também, e é por aí. E, então eu acho que entender um pouco a cabeça de cada um é muito difícil. Acho que o que ajuda muito é a cultura da agência, assim, nem gosto tanto da palavra cultura, mas assim, é o alicerce dela ali. É o DNA, É né? o DNA, Criativo, né? é isso. Então, tudo que o Zé e o Marcelo, especificamente na parte de criação, plantaram lá, tem muita coisa que dá para ver. Acho que tem muita coisa que precisou acabar, muita coisa precisou evoluir. Eu detesto competitividade entre times, por exemplo, mas é uma coisa que eu sofro porque não consigo desarmar até hoje, e é muito enraizado na agência. Então, essa é uma coisa que eu acho, apesar de achar que em muitos momentos pode ser produtivo para o trabalho, mas eu acho que para o ambiente não é tão bom. Então, por mais que melhore, está tão enraizado. Agora, do mesmo jeito que está enraizado um pouco de competitividade, ou muita competitividade que a gente tenta manter sob controle, tem coisas maravilhosas enraizadas que é tipo, a ideia tem que ser soberana mesmo, todo mundo briga junto, e eu não digo só a parte de criação, não. Eu acho assim, não sei, enfim, não tenho tanta experiência de tantas outras agências, mas é uma agência que briga pela ideia para fazer ela acontecer. E é cada vez mais difícil, né? Porque dentro dos clientes tem cada vez mais layers de pessoas, de aprovação e tudo mais. Então, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que todo mundo rema para o mesmo lado, sabe? Lá eu sinto isso, assim, um espírito de equipe que, por mais que tenha cada um os seus nichos, o trabalho da agência. E acho sensacional quando a gente consegue. Hoje, obviamente, estou numa posição que acabo estando em todos os clientes, né? Mas acho muito legal ver pessoas também que são de, sei lá, sabe, uma pessoa de Volks vibrando com um puta trabalho de Boticário e vice-versa, ou Gol, ou clientes novos que já entram fazendo barulho, como é o caso de Burger King e tantos outros, Bradesco, enfim. Então, eu acho super legal essa dinâmica. Acho que
um cliente fazer trabalho bom também ajuda muito os outros, sabe? O que a gente, uma coisa que a gente ouvia muito depois de ter feito o Elis, falou assim, pô, quero um Elis pra mim. E a gente foi lá e fez o Tormento pro Boticário, falou assim, pô, quero um Dia das Mães desse pra mim, quero um Selton Mello agora, sabe? Assim, isso vai criando uma dinâmica muito legal. E acho que dentro as pessoas ficam tocadas também, né? Pô, eu quero fazer alguma coisa que vire assunto, que as pessoas vão se lembrar daqui a 5, 10 anos, né? É muito louco, porque apesar de ser muito efêmero tudo hoje, Sim, é isso, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai lembrar desse filme de Volks daqui a 10 anos. com certeza. Pernil, como é que vai ser a participação da UMAP em premiações neste ano? O ano passado vocês ganharam quase tudo, né? A gente tem uma consistência, né? Então a gente acaba participando dos maiores prêmios internacionais e nacionais também, né? Então o Clube de Criação eu acho muito bacana. E acho que tem uma parte de prêmio nacional que às vezes não entra muito em criação, parece que não entra muito em criação, que é o F, né? O F eu acho que virou um prêmio também de reconhecer ações locais que às vezes são super difíceis de serem entendidas em outros lugares, né? Então, e de coisas muito brasileiras. Então, eu gosto muito também. É por isso que a gente, enfim, apesar de ser criatividade com eficácia, eu acho que é uma chance da gente olhar para cases que, às vezes, até você explicar para um gringo, a pessoa já nem, né, isso tem muito aqui, não especificamente da UMAP. Então, eu acho que a gente tem essa missão, assim, e na nossa cabeça, é óbvio, a gente trabalha para um monte de clientes, mas quando a gente consegue ganhar para uma grande marca, e a gente já ganhou o Grand Prix para Billboard e foi super legal, foi maravilhoso. Mas quando você consegue também premiar empresas gigantes assim, né, como é o caso de Volks, Diageo ano passado, né, Bradesco Seguros e tudo mais, eu acho que tem um peso, uma relevância ainda maior, até porque eu acho que essa foi uma mudança para mim claríssima nos últimos anos, antes acho que tudo começou como uma coisa muito egocêntrica de criativo, né? Estou falando, sei lá, nos 70 provavelmente. Depois virou importante para a agência, porque virou, né? Dá para você fazer negócio ganhando muitos prêmios, e aí te joga num holofote interessante. E agora, de uns tempos para cá, acho que depois do Fernando Machado, que é um cara, enfim, brilhante, que fez uma carreira sensacional em clientes diferentes, né? Fez com Dove, fez com Burger King e As tal. marcas começaram a andar mais As marcas, importante, as marcas e as pessoas físicas mesmo, né? Os CMOs, os gerentes, os diretores de conta e tal. Então, uma coisa que é assim, todo cliente, não sei se todo, mas eu diria que 90% pelo menos dos clientes querem ganhar e acham muito importante. Alguns não sabem nem muito o caminho, alguns começam a perceber que, tipo, putz, para ganhar eu preciso ter coragem também, eu preciso arriscar aqui, fazendo de sempre, respeitando os algoritmos e todas as coisas. Eu estou fazendo a campanha legal, mas não vou saltar. Então, mas acho que isso é um processo que tem rolado bem, assim. E então, quando a gente fala hoje de premiação para o MAP, eu acho que fala muito para os clientes também, sabe? Assim, de reconhecer o que eles estão fazendo, né? Assim, todo o risco no sentido de sair do óbvio e tentar fazer. E acho que virar esse ciclo, assim, de todos os clientes que estão lá querem um pouco disso e vão te dando chance. E às vezes a gente faz coisas que a gente adora, que o cliente adora, que deu muito certo, que não ganha prêmio também. Acho que essa é uma discussão que a gente também tem que ter sempre, sabe? Do tipo, de novo, não é porque não ganhou que, putz, assim, óbvio, existe uma frustração normal, mas a gente não pode. É isso, às vezes um prêmio internacional tem campanhas espetaculares da história do Brasil, não é nenhuma Brastemp, Skol Desce Redondo, são coisas que ganharam coisas minúsculas num festival, e tudo bem, são, né, pôneis malditos, sei lá, só para citar coisas de outras agências e não ser um egocêntrico aqui. E assim, a D&D você considera a premiação mais difícil do mercado mesmo? Eu acho que é a mais rigorosa. Eu acho que é por causa disso, porque os outros você tem mais ou menos uma quantidade para dar. E eles têm um certo orgulho, que talvez seja um orgulho em inglês, de tipo assim, da gente ser. A gente quer continuar sendo os que premiam menos, assim, né? Certo. Óbvio que mudou porque tem muitas categorias hoje, então no volume é muito maior do que era no passado. Mas de qualquer maneira, eu acho que eles têm bastante orgulho disso e você é instruído a isso, sabe? Assim, existem outros prêmios que, tipo assim, tem que ter, até prêmios na Ásia que eu já fui, assim, não, tem que ter um Grand Prix. Aí você fala, mas essa categoria de rádio só tem 5 inscrições, tá difícil achar um ouro. Não, mas tem que ter um Grand Prix. E aí também é o outro lado, né? Que é o que eu acho muito pior. Acho que se não tem, não tem. Claro. Aí vem também da credibilidade, né, do prêmio, né? E assim, falando um pouco de tecnologia, né? Como é que você acha que a IA pode transformar a propaganda em commodity um dia?
Eu acho que essa é uma discussão que no South by Southwest teve muito, né? Assim, eu acho que ela é um mecanismo para ajudar em muitas partes do processo. E aí, quando eu digo, eu posso falar de dentro da agência, que eu estou falando de criatividade, essencialmente, mas posso falar do ponto de vista de produção também, né? Eu acho que ela vai ajudar em todos os processos internos, mas ainda acho que a coisa inesperada ainda é parte do ser humano, assim. E, de novo, não, enfim, não dá para dizer o que vai ser daqui a 10 ou 15 anos, mas hoje eu Hoje. enxergo como ferramentas muito bacanas, assim, para ajudar, para encurtar processos, para às vezes deixar mais, diminuir custos, mas que ainda não substitui, ainda eu sou um fã, eu uso muito o chat GPT, por exemplo, para minha vida mesmo. Uhum. E é isso, ele faz o básico muitíssimo bem feito, mas ele não existe uma narrativa que ele faz, não existe uma história, enfim. Não existe uma Então, uma criatividade. criatividade, pelo menos por enquanto, É. não sei onde vai chegar. Mas vocês usam muito na criação? Existem policies, né? Cada rede tem suas policies, Uhum. então às vezes a gente só pode usar ferramentas proprietárias, né? Então, quando eu digo chat, óbvio que eu uso para trabalho, mas uso muito no meu dia a dia para Sim, tudo, na assim. vida pessoal, né? E aí você começa a entender os mecanismos, assim. Mas sim, e acho que todas as redes estão, ou já desenvolveram, estão desenvolvendo, né? Tá fazendo tudo ao mesmo tempo, é, de imagem, de vídeo. Então, isso acho que vai ser uma coisa que vai andar rápido. Suas próprias ferramentas, né? É, Inteligência é. artificial. E como é que você enxerga nessa intersecção, né, da tecnologia e criatividade hoje? Eu sou otimista, assim, pelo menos por enquanto eu sou otimista. Eu acho que, por enquanto, ajuda muito e tem um potencial gigantesco de facilitar as coisas, assim. Aí, de novo, não sei também se daqui a um tempo vai virar, vira tudo meio uma commodity. Acho que sempre vai ter espaço, né? Mas eu prefiro que tenha muito mais espaço para criatividade, tem um monte de ferramenta para a gente fazer isso acontecer, do que, vamos fazer commodity e 1% do trabalho a gente faz para saltar. Sim. E assim, você acha mais difícil criar uma peça publicitária hoje? Por quê? Não, eu acho que não. Eu acho mais difícil o processo. O processo eu acho absurdamente desgastante, assim. Porque hoje você tem muito mais É canais, isso. né? Muito mais canais, Possibilidade, muito né? mais níveis hierárquicos que você tem que passar, né? Antes, assim, antes era o Washington Oliveto era amigo do dono da Cofap. Aí o dono da Cofap tinha uma ideia maluca, falou assim, parece um cachorro. E aí ele voltava para a agência, alguém fazia uns roteiros engraçados demais, o Lindenberg, enfim, um monte de gente genial, e ele ia lá na casa do cara, ou no escritório do cara, e vendia e pronto. Os dois donos toparam, é isso, vamos sair produzir, provavelmente com mais dinheiro do que tem hoje também. Mas agora é muito mais complicado. E agora também tem muita caixinha para você, né, ticar, né? Então tem também o fato de muita gente não quer correr risco algum, e aí sem correr risco algum, e aí eu não estou falando de correr risco, sabe? Não vamos fazer isso por diversidade. Estou dizendo riscos de tipo de fazer um formato simples, como às vezes fazer um formato maior que pode performar muito pior nas redes, né? Assim, então, E e hoje o agradar mercado está muito mais pulverizado, né? muito mais pulverizado. E aí também você precisa de coisas que funcionem muito. Quando você pensa em fazer conteúdo, você precisa ter em conteúdos que funcionem em diferentes coisas. Então você também tem menos tempo e menos grana para fazer. E muita gente, quando você submete a muita opinião também, é mais fácil chegar num meio termo, num sabor baunilha, né? Que não ofende ninguém, mas também não salta para nada, né? Você falou da questão da diversidade, né? Que algumas marcas ainda têm Isso. muito temor, medo, né? Dessa questão da diversidade. Como é que está hoje para vocês, né? Digamos, lidarem com essa questão junto aos clientes? Eu acho mundialmente, né, com esse efeito Trump ali, eu acho que muitas empresas tiraram o pé, o que eu acho péssimo, né? É um efeito global que a gente é Retrocesso, inegável, né? né? Um retrocesso inegável. Mas acho que isso não chegou tanto aqui e continua tendo a preocupação e acho que vai muito de caso a caso, assim. E acho super importante a gente, enfim, tanto dentro da agência como dentro dos clientes, é um negócio que a gente não pode, assim, até não é um modismo, né? Assim, é algo para ser pensado, ser levado a sério, que também é uma construção que demora, né? Então, acho que continua sendo uma preocupação. Alguns clientes, obviamente, têm muito mais foco nisso,
mas importância não diminui em nada, né? Claro. E qual o conselho que você daria para quem está iniciando a profissão, né? Que hoje é muito diferente de quando você começou, né, a carreira. Eu acho que se fosse uma palavra só é resiliência, que eu sempre gosto de repetir, mas é porque é meu mantra, assim, é uma profissão super difícil, eu gosto de comparar com as tartarugas do Projeto Amar, sabe? Que, tipo, a primeira vez, enfim, alguma viagem que eu fiz, que aí eles apresentaram o projeto, falando assim, pô, acho que de cada 1.000 que nascem, né, cada tartaruguinhas que nascem, 3 ou 4 sobrevivem. Então é isso, você tem que estar acostumado a falar, putz, a ter muita ideia, ser muito resiliente, a brigar pelo, obviamente, que você acha que está certo e tentar fazer acontecer, mas também não se apegar muito, porque assim, é normal. Das 1.000 vão sobreviver muito poucas. Então, se você se frustrar muito por causa disso, e eu vejo isso muito dentro da agência, eu vejo quem toma uns cambal lá, não deu certo, não deu certo, não deu certo, e quem, então tá bom, ou quem tem uma tartaruguinha na mão e se apega a ela, e às vezes ela não morreu ali, mas vai morrer um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que é isso, para você ter volume e saber que, tipo assim, não se apegar tanto. E acho também um exercício, se conseguir tirar o prazer de fazer e não só de aprovar, embora óbvio seja maravilhoso você ver na rua as pessoas comentarem, mas você consegue extrair esse prazer, você fica um pouquinho menos frustrado quando não foi para frente. Né? E pode não ir por 1 milhão de motivos, a melhor ideia pode não acontecer como acontece, como é na maioria das vezes, mas acho que é isso, sempre resiliência. E é difícil entrar hoje na UMAP, para o time, trabalhar? Eu acho que é difícil, assim, em qualquer agência, acho que não é uma coisa nossa. A gente tem um processo, assim, quem começa com estágio e tudo mais, a gente tem tudo, a gente foca 100% das vagas em diversidade, mas para entrar, eu acho que em outros níveis e tudo mais, eu acho que é basicamente ter um trabalho legal, estar comprometido e, assim, acho também, às vezes as pessoas têm muita pressa, né, assim, eu vejo nessa geração mais nova isso, uma pressa de ou acontece rápido, ou desiste, ou se angustia tem demais. paciência, né? E eu acho que tem, lá dentro mesmo, tem diferentes, pessoas que entraram em diferentes níveis, diferentes épocas. Quando eu entrei lá, já falei isso algumas vezes, assim, eu olhava para o lado e eu falava assim, pô, eu não duro 3 meses aqui, é só gente muito melhor do que eu. Mas aí o ambiente te favorece, você começa a fazer, e você começa a falar, pô, não sou tão ruim assim, acho que eu consigo nessa parte aqui fazer. Então tudo ajuda, sabe? Tudo colabora a Um fazer. ambiente assim, colaborativo também, criativo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, falar do prêmio, enfim? Não, acho que não. Acho que nos veremos em Londres, Nos que é um veremos. ótimo lugar para Com certeza. estar. Acho isso, acho uma premiação super bacana. Fiquei super feliz quando me chamaram, né? Enfim, para Legal. essa missão aí. E é isso, tentar ir e que a gente se divirta. Legal. Sucesso para você, bom trabalho lá no Dinedi. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigada.